Oi, vamos pensar? Mira aqui comigo. Boa noite. Nesse processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento mesmo, e eu não levanto nenhuma bandeira de que seja a sua melhor versão, mude a sua vida em 30 dias, nada disso não. Na verdade, eu acho que a gente começa a crescer quando nasce e a gente termina na hora certa, quando termina a nossa jornada. E aí cada um escolhe em que áreas vai se dedicar um pouco mais, um pouco menos, e assim vai. E na verdade, assim, é aquela coisa do respeito ao outro e a nós mesmos, porque cada um está no seu processo. Não existe fórmula pronta, não existe segredo do sucesso. Se existisse, a gente não estava vivendo as coisas que nós estamos vivendo nesse planeta. As pessoas às vezes acabam falando comigo, minha mãe então adora dizer que eu fico alienada, porque eu não fico colada nos jornais e tal, e eu falo para ela que nas redes sociais eu já tenho as informações e eu já tenho as fontes, e eu não sou uma pessoa de TV. Eu não consigo gostar de ficar na frente da TV. Eu quero, mas desde criança eu fui assim, eu fui uma criança que não ligou muito para desenho animado, e quando eu gostei é porque eu tinha o meu irmão perto, e aí eu gostava de passar aquele tempo com ele, mas era vendo as coisas que ele gostava mais, que eram super-heróis, aqueles ninjas japoneses e tal. E são as memórias que eu tenho. Eu sempre gostei muito de ler, porque para mim é muito mais prazeroso. Até acho que por conta dessa ansiedade mental que eu tenho, desse pensamento muito acelerado. E se por um lado é bom, porque eu consigo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e consigo estar me gerindo o tempo inteiro, por outro é cansativo, estressante, e eu tive que aprender muitas coisas, enfim. E nesse processo todo de autoconhecimento, eu entendi que cada um passa por aquilo que tem que passar e escolhe como quer levar os seus aprendizados. E aí, a prova disso é que, como eu estava dizendo, não tem uma receita, porque você olha para o mundo, olha para as queimadas, olha para aquela guerra miserável, triste, né, sentenciadora, e a gente fica não alheio, mas você fica perdido, porque as pessoas dizem assim, estou perdendo a esperança na humanidade, o país vai acabar, o mundo vai acabar daqui 5 anos, 10 anos, e aí, ao mesmo tempo que a gente vê que algumas pessoas, uma boa parte das pessoas está despertando para o seu desenvolvimento, para saber que não adianta eu ajudar lá, se eu não estou ajudando aqui, se eu não estou fazendo aqui, eu preciso aqui ser alguém melhor e expandir as minhas fronteiras para poder ajudar, fazer a minha parte para que no coletivo a gente consiga fazer a diferença. Mas, pensando sobre isso é só uma introdução de pensamento, não sei nem se seria necessário, mas essa é um pouco a minha forma de falar, é como eu sei me expressar, enfim. Eu gosto de um pano de fundo. E eu estava pensando muito sobre as decisões que a gente toma, sabe? E como a nossa tomada de decisões ela é diária. Acordar é uma tomada de decisão, sabe? Abrir os olhos, você abre às vezes naturalmente, mas levantar da cama é uma tomada de decisão. Tomar o café, e nós tomamos decisões o tempo inteiro, o dia inteiro, com relação a tudo. E aí a gente tem que escolher o que vestir, o que comer, o que fazer, ir ou não para o trabalho, desenvolver algo ou não, ainda dá tempo, cuidar, autocuidado, filho, né? Enfim, são milhões de decisões no único dia. E aí pensando nessas decisões, pensando no que eu estou estudando, pensando na regra, né, da constelação universal, da constelação familiar, de que todo mundo tem que ter o seu lugar de pertencimento, de honra, todo mundo tem que ter o seu espaço e viver as suas próprias conquistas e viver as próprias consequências dos seus problemas. E aí eu estava pensando muito, sabe, em o quanto as nossas decisões são influenciadas, né, sentenciadas pelas nossas feridas. Não, eu não sou psicóloga, eu não sou especialista nisso, eu sou só curiosa, eu gosto de falar e gosto de pensar a respeito. O desenvolvimento humano é a coisa que mais me encanta e eu queria poder passar o dia inteiro falando, aprendendo, escutando, estudando e vivendo coisas que me fizessem entender a personalidade humana, enfim, mas isso é papo para outro dia. Mas eu estava pensando de tudo que a gente tem que resolver, fazer, pensar, executar, tomar decisão, em como, né, quanto mais eu estudo, mais eu percebo que as nossas decisões de adulto são muito baseadas na nossa criança interior, em quem a gente viveu, em
como a gente viveu, em quem a gente foi e nas experiências que a gente administrou até os nossos 5 primeiros anos de idade. Um pouquinho mais ali, por volta de 6,5. E aí eu estava pensando em como isso já me trazia uma noção de muita responsabilidade, de muita preocupação enquanto educadora infantil, porque eu sempre que entro numa sala de aula, sempre, todos os dias, não importa quão nervosa eu esteja, não importa quantas coisas eu tenho passado, e olha que eu tenho coisas para passar de informação e de vivência dos últimos anos, eu sempre gosto de chegar na sala e fechar a porta antes de qualquer pessoa entrar, porque eu gosto de pensar que naquele momento eu vou entrar no território sagrado. E aí você pode me chamar de maluca, mas para mim talvez o território da minha vida mais sagrado que existia e existe, é a sala de aula. Porque é uma ideologia. Não, é porque ali, eu tô ali com 5, 10, 15, 5 nunca, nem me lembro de já ter sido 5 alunos. Eu acho que eu já tive uma vez que eu era do berçário. Mas quando eu tô ali com 10, 12, 14, 9, 11, eu estou com 10, 9, 14, 11 adultos que podem mudar o mundo absurdamente, ou que podem ser 5, 9, 10 outras pessoas frustradas daqui a 10, 15 anos, e eu vou ter feito muito parte disso. Então, mesmo trabalhando em muitos lugares, me virando para todo lado para fazer um monte de coisa, quando toco o sinal, ou um pouco antes, 10, 15 minutos, eu gosto de chegar, eu gosto de tomar água, eu posso ter saído de casa, ter tomado banho, eu gosto de chegar na escola, eu gosto de lavar o rosto, lavar as mãos. Para mim é um ritual, é como se eu fosse entrar para um centro cirúrgico, e eu preciso desse preparo, porque eu entendo, quanto mais eu estudo, mais eu sei o quanto o meu papel mediador ali naquele ambiente é determinante, e ao mesmo tempo quanto aquele momento que eu tenho com aquelas crianças, aquela fase da vida delas é sagrada. E aí isso me faz também ter responsabilidade suficiente para saber que quando eu não posso estar ali, quando eu não tenho condições de estar ali, de me doar, de me entregar, eu não vou estar ali. Uma coisa é uma dor de cabeça, uma dor de perna, mãos, mas quando você está comprometida emocionalmente, uma crise de ansiedade, qualquer coisa assim, ou um problema muito sério, você tem que ter muito cuidado para estar naquele lugar. Porque aquele território é sagrado, é santo. Porque a gente entende que naquele tempo, um olhar de rejeição de um líder para um liderado, de um professor para um aluno, ele vai causar um estrago tão difícil de ser resolvido. E aí eu passo a me lembrar dos meus educadores, e passo a me lembrar da minha família, passo a lembrar das pessoas com quem eu convivi na minha infância, no iniciozinho ali da minha vida. Quantas cenas ficam ali, ainda que fragmentadas, mas impressionante como as que ficam mais fortes são as de vergonha, são as de humilhação, são as cenas de rejeição. E aí quando eu olho para a minha vida hoje em busca de desenvolvimento, em busca de sair de algumas gavetas que não me fazem bem, eu enxergo ali que aquilo tudo que está entulhado naquela gaveta, que está me estacionando e que está me ridicularizando e que não me permite ver a potência que eu sou, essas memórias são ali de trás, elas não passam dos meus 8 anos de idade. E eu sei que não é só comigo, eu sei que essa é a nossa esfera humana de desenvolvimento. Eu sei que todos nós somos assim. A neurociência está comprovando coisas aí que se discutiu a vida toda, que no século XVIII já se pensava e não havia comprovação de como é determinante o cuidado e o tratamento dessa criança ferida, dessa criança, e de como ela foi tratada, e agora na vida adulta ela precisa ser tratada quando traz essas questões mais pesadas, e cada um tem a sua e cada um tem o seu jeito, porque a gente está no processo de formação, ao mesmo tempo que os nossos pais estão também, e o mundo está se transformando, e nós fazemos parte de uma evolução global, e os processos vão mudando, e a gente está num país novo, a gente está construindo valores novos, a gente está começando agora a enxergar os primeiros frutos de um amadurecimento aí com relação à mulher, ao papel da mulher, mas que a gente ainda vai passar anos e anos, talvez os nossos filhos ou os nossos netos vão enxergar essa valorização da mulher com efetividade. Nós agora vemos os deslumbres e, ao mesmo tempo, os pequenos raios de soluções e desenvolvimento social, mas isso ainda é muito novo para nós. E
Por isso eu tenho um papel de não ser radical com relação a nada, porque eu sei que as pessoas vão aprender e vão passar pelas coisas e vão construir essa base ao longo do tempo. A gente é muito novo enquanto espécie, a gente ainda está evoluindo. E aí eu não estou falando de religião não, estou falando de desenvolvimento humano mesmo. E aí, há muito por pensar na necessidade da criança, eu acabo pensando na minha necessidade como pessoa. E aí, se por um lado eu quero que todas as crianças e adolescentes do mundo sejam poupados e tenham a dignidade de adolescer, de ser criança, de crescer, de se desenvolver como cidadãos íntegros, autônomos, capazes, perfeitos, inteiros. Quando a gente fala de integridade, a gente está falando de inteireza. O íntegro não é, a gente liga muito assim, não, aquele homem é íntegro, ele é acima de qualquer suspeita. Aquela mulher, não, inteiro. O sentido da palavra é esse, é inteiro, é completo. E completo é que desenvolveu todas as suas habilidades, é que conhece as suas potencialidades, conhece as suas diferenças, as suas dificuldades, as suas lacunas que ainda precisam ser preenchidas. Mas para ser inteiro, a gente precisa crescer. E para crescer, a gente precisa de cuidado e, ao mesmo tempo, suporte emocional e vivências. E nem todo mundo e nem toda família está pronta para isso. E aí a gente lida com um monte de gente agora, nesse ano, 2024, que tem recurso pra caramba financeiro, mas que ainda não tem emocional, porque cada um dá o que tem. E se o pai não recebeu, como é que ele vai dar? Ele vai tirar da onde? E a gente gasta tanto tempo julgando. Eu perco tempo, sabe? É ridículo, mas eu perco tempo assistindo vídeos de filhos de famosos para ler os comentários enquanto as pessoas julgam. Pra quê? 4 babá. E aí? Se você pudesse, tivesse o mesmo dinheiro, você não daria? Você deixaria a sua filha na mão de uma única pessoa que você não pudesse vigiar o tempo inteiro? Ou você deixaria 4, 5 e uma cuidando da outra para garantir que tudo desse certo? Mas é mais fácil julgar do que apoiar e do que cuidar da minha própria vida. E aí, pensando sobre tudo isso, eu voltei para a tomada de decisões, onde eu pensei o seguinte: as nossas decisões hoje, enquanto adultos, homens e mulheres, né? Mães, pais, funcionários e tudo mais, elas são tomadas com base em muitas emoções. E muitas emoções que são as nossas emoções, talvez não de agora, mas as emoções que nós tivemos ali ao longo da nossa primeira infância e que imprimiram na nossa personalidade quem nós iríamos ser. E aí elas imprimiram carência, medo do abandono, ineficiência, síndrome de impostura, uma fragilidade absurda, ou ao mesmo tempo uma negação da sua potência, ou um senso crítico muito pesado contra si mesmo, ou até mesmo isso é tanta coisa, é tão difícil nomear, são coisas absurdas. E aí hoje e ontem eu tô aqui com a minha cabeça fazendo um revezamento de todas as minhas atitudes e estava pensando, e aí eu queria te convidar para pensar sobre isso de hoje em diante, e se ficar uma pulguinha aí na sua cabeça e já fizer a diferença, valeu a pena que agora já 14 minutos de vídeo. Se as suas decisões fossem baseadas não na criança que você foi, mas no adulto que você é, elas seriam as mesmas. Quando você escolhe as pessoas que andam com você, quando você escolhe o que você vai fazer do seu dia, da sua vida, do seu final de semana, você faz isso baseado na criança que você foi ou na mulher que você é hoje. Quando você escolhe se colocar na vida de alguém, mesmo aceitando migalhas dessa pessoa, essa decisão é baseada no medo do abandono que você sofreu ao longo de toda a sua infância ou na vontade de estar com essa pessoa realmente. E aí, meu convite para você pensar é no seu ciclo de amizades. Priscila, não fala de relacionamento, porque eu sou casada, sou muito bem casada. E aí, ok, que lindo, ó. Beijo, já fui também. Mas eu tô falando sobre todo tipo de decisão. Às vezes até no trabalho, que a gente precisa escolher ficar ou sair. E às vezes a gente diz que é pelo dinheiro, é pela provisão. E muitas vezes nem é. É só pelo medo real de não ser aceito em outro lugar. E aí a gente usa aquela palavra, que eu não vou dizer aqui, mas eu vou chamar de M quentinha. E a gente prefere ficar ali naquela M quentinha, agarradinha, naquela sujeira toda, porque a gente já conhece a sujeira dali, o cheiro dali e os problemas que aquele lugar
M quentinho tem, do que sair daquela podridão, abrir aquele buraco e enfrentar o desconhecido. Mas essa consciência, ela não vem do dia para a noite. Cada um tem o seu processo, o seu momento de amadurecimento. Mas tem uma coisa que a gente precisa pensar, e é importantíssimo, no que estão baseadas as minhas emoções daqui em diante. Não dá para voltar atrás. Se tem uma coisa sobre decisões e emoções, é que o tempo que a gente perde se culpando e vigiando o passado pelas decisões, emoções e tomadas de atitude que nós tivemos, pudesse mudar alguma coisa, tudo bem, mas não pode, a gente perde muito tempo por isso. Eu ouvi de um psiquiatra o seguinte, faz 3 meses que ele me disse isso hoje. Eu falei assim, eu queria ter tomado outras decisões para não chegar nesse momento, mas eu não tinha ideia que ignorar esse problema ia me causar outros problemas. E aí ele me disse assim, não olhe nunca para o seu passado com esse olhar. Ele me disse, eu tenho 67 anos e eu tenho uma coisa para te garantir. Todas as decisões que nós tomamos, no momento que nós tomamos, foram tomadas com base nas informações que nós tínhamos naquele momento. Então, naquele momento, as decisões foram acertadas, embora hoje você ache que teria feito outras escolhas. O nome disso é passado. E eu saí do consultório contrariada com a minha receita, mas pensando no ganho que eu tive naquela manhã ouvindo as palavras daquele homem. Mas, pra frente, eu posso escolher muita coisa diferente. E fazer esse exercício de escolher com base em quem eu sou, hoje, não é nada fácil. Olho sim para aquela criança que sofreu N coisas, que um dia a gente vai falar sobre isso numa live, num momento de maior diálogo, num tempo maior. E quando eu começar realmente a focar nesses 2 assuntos, eu quero trabalhar sobre a infância, sobre as violências, enfim. Mas eu olho para essa criança, eu acolho essa criança, eu olho para aquela Priscilinha, na verdade que era Priscila, que era assim que todo mundo me chamava. Eu olho para aquela Priscila com aquele olho medroso, tímido e meio perdido. E digo para ela assim, fica bem, porque agora eu estou tentando tomar o controle e a única coisa que eu posso te garantir é que ninguém vai fazer com você a mesma coisa, porque eu estou aqui de olho em você o tempo todo. E essa menina, essa Priscilinha, toda descabelada, ela vem e eu acolho. Mas tem horas que ela ainda vem sem ser convidada para uma decisão. E aí ela quer gritar, e aí ela quer correr, ela quer chorar, ela quer se agarrar desesperadamente nas pernas de alguém e pedir para essa pessoa ficar. Mas aí eu olho para ela e digo, confia no processo, você não precisa fazer isso. Perto da gente só vai ficar quem faz parte da nossa vida, quem quer estar na nossa vida, quem gosta da gente de verdade. O resto é passagem. E aí eu falei tudo isso para que você, a partir de hoje, assim como eu nesse processo, mire mesmo dentro de você e comece a perceber quais decisões você tem tomado baseadas em crenças limitantes, numa religiosidade que não te leva a lugar nenhum. Uma religiosidade, e aí eu não estou falando de uma religião específica não, em base em religiões criadas à base do medo, para contenção das almas ao invés de libertação, com base em esferas familiares que você nem cabe mais, que não fazem parte da sua vida, mas que você se sente obrigada a viver e passar pelas mesmas coisas como uma espécie de fidelidade ao seu clã. Com base no medo da solidão, com base na ideia de não ser aceito pelas pessoas. Que a gente possa pensar, refletir, acalmar o nosso coração e ter a certeza de que toda vez que você for você mesmo, por mais duro que seja essa decisão, você vai estar mais leve, mais feliz e vai ter menos um gatilho, menos um trauma, menos uma pedra para te afundar nos afogamentos emocionais da vida. Fez sentido para você? Eu espero que sim. Gente, eu estou tentando ser menos detalhista, mais rápida, mas ainda não é um exercício fácil. Eu vou aprender, tá bom? A chegar nesse nível que as pessoas dão um mega recado em 5 minutos. Por enquanto, eu só quero dizer aquilo que está no meu coração. Aquilo que é a minha essência, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu guardo aqui, como se fosse o mais sagrado que eu tenho dentro de mim. Esse é o Meraki. Meraki comigo. Tenha um ótimo fim de semana. O dia e a hora que você ver esse vídeo, dá uma curtidinha, me ajuda, faz um comentário. Não para me agradar, mas para eu entender se fez algum sentido para você. E se não fez também, me
Me conta, eu quero saber. A gente está aqui numa troca, eu quero aprender com você. Fui! Sábado!